que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Interessante. Então essas moradas nós vamos entender que são regiões ou dimensões espirituais ou extrafísicas, separadas apenas por vibração. E justamente por conta dessa vibração é que muitos não conseguem ter essa liberdade ou esse direito de ir e vir a qualquer lugar. Seria mais ou menos assim, a grosso modo, a gente entender, por exemplo, que nós encarnados estamos nessa dimensão física, nós espíritos, ligados a esse corpo, que o corpo é apenas um veículo de expressão, né? Em cada dimensão há um corpo correspondente de expressão. Por isso que o espírito não morre e continua com o perispírito, que é um corpo de expressão na dimensão correspondente. Mas assim, a grosso modo, a gente, por exemplo, imagina que se a gente, o corpo físico, nós não conseguimos, por exemplo, sobreviver no fundo da água. Se a gente mergulha na água, a gente não consegue. Por quê? Porque o nosso corpo físico não está preparado ou não foi feito para viver no fundo da água. Da mesma forma, se a gente subir, por exemplo, o paraquedista que sobe e pula de paraquedas de um helicóptero ou de um avião, ele tem uma distância correspondente ou limitada para ele se atirar de lá. Por quê? Se ele subir mais um pouco, o corpo não consegue sobreviver por conta da pressão, do oxigênio. Então assim, e na dimensão extrafísica não seria diferente. Então os espíritos que estão ainda, que são chamados de uma condição de atraso moral, eles estão num corpo, como a gente falou em outro momento, do perispírito, e ainda eles não conseguem ir a outras dimensões. Então o perispírito deles está impregnado de matéria ainda grosseira, densa, pesada, que eles não conseguem ir para regiões mais de matéria sutil. Porque assim, a questão da matéria, como Kardec disse, que definiu para nós que a matéria existe em muitos estados que nós desconhecemos. Então muitas vezes a dificuldade de entendermos essas questões é por desconhecermos essas situações. Então veja que aqui na Terra a gente ainda não conhece todas as manipulações da matéria, a matéria em seus vários estados. Nós não conhecemos ainda. Imagine nas dimensões extrafísicas. Então, na verdade, quando a gente morre, quem morre é o corpo físico, né? E tem mais um detalhe interessante, que o que nós chamamos de morte, não é bem como nós queremos, é o que nós entendemos. Morte no sentido de destruição. Na natureza nada morre, nada acaba. A morte é apenas um fenômeno natural, biológico, que todos nós temos que enfrentar. Mas ela é necessária, né? Ela é necessária à própria vida. Então é um fenômeno de transformação. A morte é apenas a transformação. Continuando aqui a nossa fala em relação a este assunto, sobre as dimensões espirituais, vejamos esse comentário aqui de Allan Kardec, no final da pergunta 236b. Ele faz esse comentário, apenas um resumo, né, falando sobre essa questão. Ele diz assim: nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. Olha que interessante. Tudo é habitado. Há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim,
ainda imperfeita, a terra servisse para alguma coisa. Então veja que interessante, né, essa informação de Kardec. A vida em todo lugar, das mais diversas formas. Aí é onde a gente confere aqui, a gente ouve muito falar de que há espíritos morando no fundo do mar, habitando o interior da terra, e muitas pessoas, muitos irmãos espíritas não compreendem. Claro, há vida em toda parte, são as dimensões. Agora, os espíritos que habitam o interior da terra, o fundo do mar, seja onde for, eles não estão num corpo igual ao nosso. Ele é numa dimensão extrafísica. São essas dimensões. Então, né, isso não é, hoje, pelo menos para mim, é confortável essas dissertações. Não tenho dificuldade em compreender essas informações. Bom, antes eu não compreendia quando eu comecei por isso, porque eu queria entender que fosse como, né? Como é que, não, mas não é com esse corpo de carne que nós conhecemos, é com um corpo diferente, específico. Então olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele faz referência também a essas algumas dimensões extrafísicas. Paulo fala das regiões celestes. Onde são essas regiões celestes? Então veja, vamos conferir na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então, ele não está falando da terra, da dimensão física, regiões celestes. Aí ele continua no capítulo 3. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestes, ou nos lugares celestiais. Então, veja que não é só a doutrina espírita que fala desse assunto, ao contrário. Muitas escolas espirituais fazem relatos e mais relatos sobre essas questões, né? Tem até um livro de um mestre yoga, de nome, parece que Yogananda, né? É interessante, ele tem um relato quando ele fala, um pequeno trecho, não me lembro o capítulo, das dimensões espirituais. Ele diz que na dimensão extrafísica que existem as 4 estações: verão, outono, inverno, primavera. E ele descreve cada uma delas. Então veja que são informações que não estão sendo trazidas pelos espíritas, né? Em todas as escolas, como falei, espirituais, em toda parte, em todo o continente. Tem uma passagem também bastante interessante no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo de 19 a 31. Aquela parábola em que ele fala sobre o rico e Lázaro. Lázaro mendigo, né? Que são 4 Lázaros que tem no Evangelho. A parábola do rico e Lázaro. Quando ele faz, na parábola, ele fala aquela passagem interessante, quando eles morrem, né, ou desencarnam, estão no mundo espiritual. E que o rico vê Lázaro, como diz, no seio do pai Abraão. E ele está no tormento. E ele pede a pai Abraão para permitir a Lázaro vir molhar o dedo e molhar os lábios dele, que ele não aguenta mais de sede. Olha que interessante. Todos os dois estão no mundo espiritual. E estão em lugares diferentes, quer dizer, dimensões diferentes. E aí Abraão diz assim: existe um abismo entre vocês. Nem Lázaro pode ir aí, nem você pode vir aqui. Quer dizer, por quê? Porque cada um está na morada que construiu.